Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso E-mails Vendedores. E nesta aula a gente vai falar de um dos atributos mais importantes do nosso e-mail, a linha de assunto. É isso mesmo, o que faz o seu e-mail ser clicado, aberto ou não, a linha de assunto. Assim como o nome do remetente é importante, o pair header é importante, a linha de assunto é muito importante. Porque o que faz abrir o e-mail? É a linha de assunto, de fato. Então, fazer com que abra o e-mail, que o seu lead abra de fato o seu e-mail. A linha de assunto tem que ser interessante, tem que ser instigante, tem que causar aquela vontade no seu lead de clicar no e-mail. Então, tem que ser algo interessante para ele dedicar um pouco do seu tempo a abrir o seu conteúdo. É claro que hoje em dia a gente recebe dezenas, talvez centenas ou milhares de e-mails por dia. Então o seu e-mail tem que ser mais interessante que a maioria. Então como é que a gente faz isso? Existem técnicas, obviamente, né? Não é a gente vai escrever e-mail de qualquer jeito, não. A gente vai escrever um e-mail pessoal. Você está escrevendo não em uma empresa, ninguém gosta de receber e-mails comerciais, e-mails de empresa, salvo raras exceções. Então você vai colocar o seu remetente com seu nome, ou seu nome, sobrenome, ou seu nome e a empresa que você trabalha, o seu nome e o curso que você está promovendo no remetente, e na linha de assunto a gente vai começar a trabalhar ela da seguinte forma: linhas curtas e descritivas. Sempre. Por que linhas curtas? Porque linhas curtas, além de ser mais fácil de o usuário ler num primeiro momento, ele dá preferência a linhas curtas. O usuário, na grande maioria, não lê linhas longas ou não lê toda a linha longa, lê só um trecho e não interessa, ele passa adiante. As linhas curtas são efetivamente lidas muito mais que as linhas longas. Por quê? Linhas longas também podem ser cortadas e tem menor taxa de abertura. Por causa disso mesmo, o usuário não lê linhas longas. Da grande preferência a linhas curtas. É questão do tempo, né? Vender o tempo. O usuário não quer perder tempo em ler uma linha gigantesca. Ele prefere ler linhas curtas. E se essa linha curta do assunto for instigante, for interessante, ele vai clicar no seu e-mail. E também há formas de diferenciar a sua linha de assunto das demais linhas. Mesmo sendo interessante, você pode usar atributos que vai diferenciar. Agora a gente vai ver nesta videoaula. Bom, outro tópico, chamar a atenção com frases instigantes. Aqui eu selecionei algumas das minhas melhores frases que eu utilizo nas minhas linhas de assunto. Palavras como mil desculpas, muito bom, excelente taxa de abertura, usar mil desculpas na linha de assunto. E se não me recordo, o último broadcast que eu usei fica em torno de 45% a taxa de abertura usando esta linha de assunto, mil desculpas. Obrigado também é muito eficiente. É claro que você tem que fazer uma ligação do assunto que você está colocando com o texto do seu e-mail, logicamente. Você não vai botar solto um título do assunto, né? E o texto do e-mail, o conteúdo não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Você começa a frase, por exemplo, mil desculpas, daí pontinhos, daí você começa o e-mail. Mil desculpa mesmo por não ter enviado e-mail esse mês, eu estava envolvido no projeto ABC, mas com certeza, para me redimir de não ter enviado e-mail para vocês, eu criei esse vídeo com uma dica sobre tal coisa que vai ser muito eficiente para você e vai ajudar você a vender mais, por exemplo. Então você tem que criar uma conexão, um gancho do seu assunto com o conteúdo do seu e-mail. Também gosto muito do obrigado, do saiu do forno agora, né? Ou agora vai, segredo exclusivo para você, é muito bom, o top do meu trabalho foi tal coisa, uma verdadeira obra-prima, é muito boa, uma aula imperdível, gosto muito, e muito específico, que está dando um bom resultado, essa recentemente eu estou utilizando, 99% dos gurus estão usando.
Isso causa uma curiosidade muito boa. Então eu tenho usado bastante essa questão da especificidade. Então é um gatilho mental muito usado, muito citado pelo Cialdini no seu livro Armas da Persuasão. Especificidade. As pessoas gostam de que seja específico, ativa a razão, né? Então uso muito essas frases aqui. É claro que existem milhares de frases que você pode usar, você vai usando a seu gosto e principalmente você vai testando as taxas de abertura de cada assunto. Como é que se testa? Bom, primeiro você vai fazer aquele teste do remetente. Qual o melhor nome de remetente? Coloca o seu nome, sobrenome, nome, sua empresa, seu nome e o produto que você está promovendo. Faz um teste aí com 5 nomes de remetente. Escolheu o que funciona melhor é o meu nome e o curso que eu tô, o meu curso. Tá, beleza. Então você vai usar esse, que foi o meu caso dos cursos, né? Que eu comecei a usar o meu primeiro nome e o nome do curso. Depois você vai testar o assunto. Então você já tem um nome de remetente que mais funciona, que mais converte. Então agora eu vou usar o nome do assunto. Então você pode copiar também essas aqui que eu estou usando, não tem problema nenhum, está disponível para você, você pode utilizar essas aqui. Eu vou usar o meu nome de remetente que eu já sei que é eficiente e vou usar mil desculpas, obrigado, saiu do forno, agora vai, segredo exclusivo e assim por diante. Daí teve um resultado, beleza, vou conseguir melhorar mais um pouco a taxa de abertura dos meus e-mails. Então depois você vai passar por pré-reader, a primeira frase do seu e-mail, que também tem que ser instigante do assunto, que vai aparecer lá, usuários do Gmail vão ver do ladinho do assunto o seu pré-reader, a primeira frase do corpo do seu e-mail, onde você também vai trabalhar uma frase interessante para que chame a atenção do seu lead na hora que ele abriu a caixa de entrada do e-mail. Então, vamos seguindo na nossa aula. E como é que a gente vai chamar a atenção na caixa de entrada do usuário, já que ele recebe centenas de e-mails? Bom, a gente vai usar caracteres especiais. Por exemplo, a gente vai usar o parênteses, colchetes, para a esquerda, para a direita, traço, sublinhado. Então, como é que se usa isso? Eu faço assim, nos meus e-mails. Exemplo, o nome do curso Weber Fácil, e eu coloquei entre colchetes aqui. Você pode colocar entre parênteses, entre chaves, curso Super Leitura Dinâmica. Então, no assunto, ele vai ficar diferente, não vai ficar apenas palavras aqui soltas no assunto, ele vai ficar entre chaves, fica diferenciado em uma lista de uma dezena de e-mails, você vê um assunto entre chaves, ou assunto entre traços. Fica diferenciado o assunto e chama muito mais atenção na caixa de entrada do usuário. Isso causa um plus na sua taxa de cliques. Então, para tornar um e-mail eficiente, ele não é mágica, não é nenhum e-mail estratosférico, não é um e-mail extraterrestre. Cara, são pequenas coisas que você vai trabalhar no seu e-mail para ele ser clicado. Então, relembrando, nome de remetente, o assunto, você pode usar essas frases aqui, sem problema nenhum. Você trabalhar o seu pré-reader, a primeira frase do corpo do seu e-mail que vai aparecer ao lado do assunto, e você colocar no assunto caracteres especiais. Você também pode colocar no nome de remetente também esses caracteres especiais. Botar o seu nome de remetente entre caracteres. E também no assunto. Ele vai se destacar em outros e-mails que a pessoa recebeu. No corpo do e-mail você colocar lá entre chaves, entre aspas, ou entre parênteses. Ele vai se destacar, vai ficar assim. Certo? Então, com certeza, o seu e-mail vai se destacar e vai ser visto e vai ser clicável. Também, lembrando sempre, você pode usar promessas irrecusáveis no seu assunto de e-mail. Como exemplo, aqui, entre bem destacado, emagreça 5 quilos em uma semana. É uma promessa irrecusável. Por quê? Por que ficou bom esse assunto aqui? Ele está entre traços. Emagreça 5 quilos. Eu estou sendo específico. 5 quilos em uma semana. Eu estou colocando tempo aqui. Eu estou dizendo que ela vai emagrecer 5 quilos em uma semana. Então a pessoa, eu tenho que ver isso. A pessoa vai clicar. Com certeza a pessoa está pensando em emagrecer, ou principalmente o público feminino,
cara, eu tenho que ver isso aqui, interessante, me interessou. Eu tenho a barriguinha aqui do inverno, do chopp, eu tenho que emagrecer. 5 quilos na semana, ótimo. Então, muito bom a taxa de abertura deste e-mail. E também aprenda em 5 minutos. Aqui estou vendendo tempo, né? E estou prometendo para a pessoa que ela vai aprender algo, alguma coisa em 5 minutos. E um tempo relativamente muito curto. Ela vai aprender alguma coisa que ela está interessada. Então, eu utilizo muito esses tipos de artifícios, os caracteres, algumas frases instigantes, e comecei a ter um resultado muito significativo na taxa de abertura dos e-mails. Outra coisa que é bom a gente analisar, você pode aí na sua caixa de entrada do seu e-mail, não importando qual serviço de e-mail você usa, aí, se é Gmail, se é Hotmail, se é Yahoo, abra a sua caixa de spam. Isso mesmo, abra a sua caixa de spam. Abra a sua caixa de spam e comece a analisar os assuntos que estão lá na sua caixa de spam. E claro, alguns e-mails você mesmo colocou na sua caixa de spam porque você não queria mais. Mas lembre-se daqueles que você não colocou lá e que já estão lá. Porque o mecanismo do serviço de e-mail que você utiliza colocou eles lá na caixa de spam. Por que motivo? Observe os títulos que aqueles e-mails que estão na sua caixa de spam contêm. Com certeza você vai ver palavras como desconto, como grátis, só promoção válida hoje. Você vai encontrar palavras desse tipo que foram acabar na sua caixa de spam. Essa é a prova perfeita de o que evitar no e-mail. Está lá na sua caixa de spam. Você pode abrir esses e-mails e analisar o título, analisar o nome de remetente dos e-mails que estão lá na sua caixa de spam. Que você vai ter, realmente é isso, né? Está aqui óbvio, o que evitar. Palavras a evitar, com certeza vai estar lá na sua caixa de spam. E-mails com caps lock, e-mails com palavras grátis, e-mails com palavras tempo limitado, né, no assunto, oferta válida só hoje. Então, com certeza, lá na sua caixa de spam, você vai encontrar palavras a evitar. Se você digitar no Google lá quais as palavras que eu evito nos e-mails, você vai ver milhões de resultados. Então, você cuidando apenas desses itens aqui, eu tenho certeza que os seus e-mails vão ser mais abertos. Sua taxa de abertura vai começar a aumentar, conforme você vai polindo o seu assunto, que vai colocando palavras mais instigantes, palavras mais específicas, palavras trabalhando o tempo, com certeza a sua taxa de abertura vai aumentar. Use os caracteres especiais que você vai ter um ótimo resultado. Faça o teste que eu tenho certeza que vai melhorando pouco a pouco a sua taxa de abertura e você vai, no somatório de todos esses itens, vai ter um resultado surpreendente. Então, nesta aula a gente vai ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.